homenagem ao Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito e de trabalho, celebrado ontem, 28 de abril, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realiza durante toda esta semana uma programação especial. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o juiz Paulo Roberto Prescovitch, que é o coordenador do Grupo de Prevenção de Acidentes de Trabalho do TRT. Boa tarde, juiz. Boa tarde. Mato Grosso contribui bastante com as estatísticas aí de acidentes do trabalho. Nós podemos afirmar hoje que o índice é alarmante? Sim, o índice é extremamente alarmante e preocupante. Nós vivenciamos um estado como se fosse de guerra no que diz respeito às relações de trabalho. São mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, com quase 3 mil mortes, sem contar com os inúmeros afastamentos que empregados têm por força dessas mazelas que ainda continuamos a ter diuturnamente nas relações de trabalho. Isso é muito grave e precisamos enfrentar isso com bastante seriedade. Por que isso acontece? As empresas, elas não tomam medidas para evitar que novos acidentes aconteçam? Falta uma conscientização da empresa, e nesse caso, às vezes, até do próprio trabalhador que se recusa ou tem resistência a usar os equipamentos de proteção? Eu sempre digo que há uma concorrência de culpas nisso. Muitas empresas não fornecem equipamentos e não qualificam seus empregados e, por outro lado, também muitos empregados se recusam a utilizar esses equipamentos. Nós precisamos fazer um ato conjunto de cidadania para dizer que empregados e empregadores estão do mesmo lado. Eles precisam saber que a conscientização para um trabalho seguro é o que de melhor pode ocorrer para todos os segmentos. Até porque acidente de trabalho é muito caro. Nós gastamos 4% do PIB, ou seja, algo muito próximo de 71 bilhões de reais por ano, com vítimas de acidente de trabalho. É muito dinheiro. O senhor falou agora há pouco, o senhor deu um número aí de 3 mil mortes. Esse dado aí é de Mato Grosso? Não, esse dado é nacional. Nacional. É um dado nacional que nós temos que trabalhar com ele segmentadamente. O estado de Mato Grosso concorre de uma forma expressiva, é o estado na região centro-oeste que tem o maior índice de acidentes de trabalho, tem diminuído, mas ainda temos um espaço muito grande para percorrer e melhorar as nossas estatísticas. E esse número aqui de Mato Grosso é quanto? O número de Mato Grosso não é um número absolutamente seguro que possa ser trabalhado e divulgado sem que se traga algum desconforto. Então, eu prefiro trabalhar com os indicadores nacionais que são mais corretos, mais precisos e saber que uma luz de alerta se acende para o estado de Mato Grosso. O senhor fala em desconforto na divulgação desse dado, é porque ele é muito alto? Sim, Mato Grosso concorre expressivamente, está entre os 10 estados brasileiros com maior índice de acidente de trabalho. É preciso que se preocupe. E só não revelo e não trabalho porque não tenho uma certeza específica quanto a esses indicadores e não é a intenção nem de proteger, nem de esconder. É de não ter a certeza do quantitativo. Mas nacionalmente o estado de Mato Grosso contribui de forma bastante expressiva para que esses mais de 700 mil acidentes de trabalho ocorram. Essa incerteza ocorre também porque nem todos os acidentes eles são investigados hoje pela Superintendência do Trabalho, não chegam até às vezes ao conhecimento do órgão. Os dados estatísticos aos quais nos referimos são dados oficiais. Eles contam do sistema da Previdência e são todos eles catalogados. Todo acidente, para ser considerado como tal e ser lançado na estatística, ele tem que ter emitido uma carta de acidente de trabalho, nós chamamos de CAT, que é a informação que se dá para que o Estado anote isso como um acidente de trabalho. E é isso que nós nos atemos quando falamos em dados estatísticos. E quais os setores aí que se destacam nessa estatística tão negativa aqui em Mato Grosso? O estado de Mato Grosso, ele concorre com 2 segmentos bastante expressivos. O primeiro deles é a construção civil, e nós tivemos um implemento de acidentes do trabalho nesse segmento. E também temos o agronegócio. O agronegócio que fomenta a economia do estado, ele também concorre com uma certa expressão para o número de acidentes. E é preciso que se entenda que acidentes de trabalho não são só esses acidentes típicos que matam e mutilam. Também estão compreendidos aí
os acidentes de trajeto, que quando o empregado sai de sua casa e vai trabalhar, e também as doenças ocupacionais. Tudo isso é contado como sendo acidente de trabalho. O senhor comentava um pouquinho antes da entrevista para a gente aqui, a terceirização, da forma como está sendo aprovada a legislação, ela pode otimizar, potencializar, como disse o Lúcio há pouco antes, esses casos de acidentes, por quê? A terceirização é um grande fenômeno que tomou conta do noticiário e do meio jurídico há muito mais tempo. A terceirização ela é preocupante na forma como está, porque ela é muitas vezes vista como sinônimo de precarização das relações de trabalho. É colocar um terceiro dentro de um segmento de trabalho para tratar de atividades que seriam bem mais remuneradas se fosse um empregado contratado pela empresa como seu. Então, nós temos que ter essa preocupação de que os terceirizados de hoje e os futuros, se a lei for aprovada, eles precisam passar por um tratamento diferenciado. Eles precisam ser bem qualificados e precisam ter informações de como evitar, não apenas doenças de trabalho, acidente de trabalho, mas como se precaver de todo o ambiente de trabalho. Isso se os empresários não quiserem economizar bastante, aí o quadro vai ficar complicado. Fica complicado porque o acidente de trabalho é muito caro. Nós gastamos muito dinheiro com isso. Não só o Estado e a sociedade que perde os provedores de suas famílias, mas também as empresas. Um acidente de trabalho custa caro porque demanda indenização. É pagamento pelo acidente, pela redução da capacidade laborativa, pelo pensionamento a uma vítima fatal, aos filhos, à esposa. Isso tudo demanda valores que nem sempre são módicos. Obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada, magistrado.